Som. Olá, irmãos. Que bênção podermos continuar os nossos estudos na escola dominical. E hoje nós vamos ter a oportunidade de terminar aquele tema que estivemos tratando na última semana. É a segunda parte do tema Eu Quero Ter uma Família Saudável. É um tema extremamente importante para nós, desafiador, no sentido de que o desafio não é porque nós não podemos tê-la, a família, mas ela depende da graça de Deus, da bondade do Senhor e da fidelidade da família. E a gente vai perceber que isso está intimamente ligado à nossa percepção destas coisas e de uma vivência saudável e para a glória de Deus, porque esse é o fim inicial da nossa vida individual e da família cristã. E antes de nós caminharmos por esse tema tão legal, tão bom, tão importante, nós vamos orar. Santíssimo Deus, nós somos muito gratos, Pai, pelo grande privilégio que nós temos de estarmos aqui, de podermos abrir a Tua palavra com liberdade, por poder trazer os nossos filhos para estudarem a palavra do Senhor também. Ó Deus, permita que as crianças nas suas salas, os adolescentes, nós aqui, tenhamos a grande alegria, Pai, de desfrutar da orientação do Teu Espírito e de desfrutar, ó Pai, de verdades sendo colocadas no mais profundo da nossa alma, não só para conhecermos, mas para vivermos segundo o Teu querer, para a Tua glória. Pai Santo, nos prepara para esse momento tão especial. Abençoa também os irmãos que estão participando conosco através da internet, que mesmo nos seus lares eles possam ter a atenção e as condições necessárias para participar desse momento e ser edificados. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Só para que nós possamos retornar àquilo que estivemos tratando na última oportunidade, que foi a semana passada, o que nós vimos é que existe uma oportunidade para nós. E a oportunidade é a oportunidade de viver em famílias segundo a graça de Deus. E vimos que isso depende de vários aspectos. Um deles é a compreensão dos propósitos de Deus para a família em cada momento. E a primeira coisa que nós vimos é que a família, de uma maneira geral, ela vive etapas ou fases. E nós vimos que estas fases, elas precisam ser percebidas dentro da sua realidade, dentro dos seus desafios, as suas possibilidades, mas que cada uma destas coisas, elas não são difíceis a ponto de nós deixarmos de lado, ou de queremos outra fase a ponto de dizermos, tomara que isso passe logo, para que possam vir tempos melhores. Nós vimos que cada fase da nossa vida com os nossos filhos, nos nossos relacionamentos conjugais, cada momento tem os seus desafios próprios e que nós temos que enfrentá-los, cada um deles, com a graça de Deus e com sabedoria. Nós vimos que, à luz dessa realidade, nós vimos 6 etapas, ou 6 fases. A primeira delas, que nós conversamos, que é a etapa inicial, onde tudo começa, né? Onde as coisas, a família, de uma maneira geral, ela é edificada. E quando a gente fala a respeito disso, nós estamos nos referindo à família começando como um casal, e nós vimos que tem coisas próprias desse momento, de edificação, de aprofundamento de amor, de aprofundamento de responsabilidades um para com o outro,
mas desafios complicados, porque cada um vem com a sua própria realidade, com as suas manias, com as suas identidades familiares, e essas coisas vão ter que encaixar. E aqui é algo bem complicado. Não é incomum vermos casais terem crises bem profundas no início do casamento, porque é um turbilhão de diferenças. E infelizmente hoje, porque há uma facilidade muito grande do divórcio e tudo mais, no nosso próprio Estado brasileiro, isso é facilitado. Então as pessoas acabam olhando para as diferenças como desafios intransponíveis, ao entender de maneira errada as diferenças. As diferenças é para apreciação e para crescimento. E eu preciso gastar tempo para entender isso. A segunda etapa que nós vimos é quando a criança chega. E a família tem agora um serzinho que torna tudo bem diferente daquilo que era. O casal que tinha uma observância ou olhos unicamente para eles, os olhos agora se dividem responsabilidades, tempo, dinheiro, emoções sobre uma criança que tem características, que tem necessidades. E muitas dessas necessidades vai depender de muito esforço, porque ela é completamente dependente em tudo dos pais. Essa fase não é fácil. E ela também não é fácil porque esse serzinho vai demonstrar quem ele é, também como pessoa, rapidamente, como pecador. Ah, mas uma criancinha é uma criancinha, como nós vimos aqui, não é? Ele já vai demonstrar o desejo de manipular, e logo vem isso e as manifestações disso através do choro. Ele vai percebendo que ele vai conseguindo algumas coisas através de manipulações. A birra vai acontecer ali por volta do ano, 1 ano e meio, 2 anos. E assim as coisas vão acontecendo. E a gente vai aprendendo a conviver com isso tudo. Contudo, mais uma vez o casal sofre nessa fase. Porque começa a existir aquele que quer ser mais dado às exigências da criança, egoístas, e o outro quer ser um pouquinho mais duro. E quando isso acontece, não é incomum o casal entrar em crise também nessa fase. E, infelizmente, mais uma vez, a gente vê muita gente se separando nessa fase e deixando crianças bem pequenas, sem relacionamento com uma família adequada, saudável, como nós estamos falando. Logo depois, nós falamos dessas crianças começando a ter uma vida social mais intensa. Isso tem a ver com a ida para a escola. E aí tudo entra em ebulição e eles começam a ter as influências externas. As influências que nem sempre são boas. Na verdade, são influências que em muito diferem daquelas que nós já demos aos nossos filhos até então. As crianças vão aprender com outras crianças coisas que estas crianças sem Cristo, porque o lar é sem Cristo, viviam, suas manias, os palavrões, o egoísmo mais deliberado, e vai por aí fora, e você começa a ter sustos com essa criança. Seus professores, por mais bem intencionados que sejam, eles não necessariamente são iguais aos pais. E eles podem transmitir também alguns princípios bem complicados. E essas crianças começam a viver a tensão entre o que recebe em casa e o que recebe fora de casa. E aqui a presença e a educação dos pais, ensinando o que é novo e corrigindo o que foi ensinado de errado, trazendo para a educação familiar a autoridade. Certo? Hoje, nós vimos, existe uma tendência no nosso país de que o próprio Estado tem uma ascendência sobre as crianças, até mesmo acima dos pais em algumas questões. Isso é completamente antibíblico, mas é uma tendência. E a gente vai perceber que a possibilidade disso caminhar é cada vez maior.
dificultando, sem sombra de dúvida, a educação familiar. Nós falamos depois da fase da pré-adolescência e da adolescência. E aqui nós gastamos muito tempo chamando essa fase como fase do tumulto. E nós vimos que esse tumulto ele é promovido, ele é produzido por causa de várias questões. E esse tumulto tem a ver com o próprio tumulto que o adolescente vive internamente. Os seus hormônios, consequentemente emocional, intelectual, de influências acadêmicas, né? De influências de amizade, a fase da tribo ou do grupo, não é? Onde esse grupo tem muita influência, muito poder sobre ele, que traz para ele força para fazer coisas que sozinho ele não faz. E é a fase da rebeldia, que é ir contra coisas que se aprende dentro do lar, e para fazer isso tem que fazer de forma escondida. E ele pode ser motivado de diversas formas a esse tipo de atitude. Uma das coisas que mais gera rebeldia e ato de inconsistência na vida dos adolescentes é o ato de inconsistência dos pais. Ou seja, eles veem os pais dizendo uma coisa e fazendo outra. Então eles vão se achar no direito de fazer diferente daquilo que os pais falam, mas fazendo o que os pais fazem de errado. E aqui nós vamos ver agora mesmo que isso é complicadíssimo. E gastamos muito tempo trabalhando sobre isso. Depois falamos sobre o período do esvaziar do ninho, que é a fase onde os nossos filhos vão viver, vão estudar e vão finalmente se casar. E nós vimos que aqui é uma fase que o casal vai sofrer pra caramba. Porque agora, até então, eles viviam objetivando os filhos juntos, ou deveriam, e agora eles vão ter que olhar para dentro de casa, eles vão ter mais tempo, mais oportunidades de comunicação, de intimidades, de sexualidade e tudo mais, áreas que podem ter sido desgastadas profundamente durante a história, e que agora eles vão ter que olhar, reavaliar, consertar para poder viver. O que acontece? É uma fase de grande incidência de divórcios. Porque é uma fase que muitos casais olham para todas as dificuldades e diz: já tentei de tudo. Então agora já criamos os filhos, já mandamos eles voarem, saírem do ninho, então agora a gente fica cada um na sua. E isso é um perigo muito sério. Algo que foi enfatizado é que todas essas fases, quando elas são seguidas corretamente à luz da palavra de Deus, uma fase ajuda a outra. E quando eu piso na bola, quando eu erro numa delas, eu vou ter mais problemas na seguinte. E se eu não resolvo as duas anteriores, eu vou ter problema na seguinte. E assim por diante. Aí você pergunta, tem como resolver isso? É claro que tem. A Escritura vai dar orientação. A graça de Deus, ela sempre é eficaz quando eu me disponho e submeto ao Senhor e à sua palavra. E é exatamente aqui que vem a última fase, que são os netos, que é a grande oportunidade da gente usar a experiência e ser bênção na vida dos filhos e dos netos, sem assumir a responsabilidade dos filhos, que são os verdadeiros pais. Esse é um problema sério. É um problema sério porque muitos pais dessas crianças transferem para os seus pais, que são os vovôs e as vovós, a responsabilidade que é deles. Da educação, do tempo, do desgaste e vai por aí afora. E isso é algo que precisa ter muito cuidado, muito zelo, porque vai gerar um comprometimento na fase inicial dessa nova família que o seu filho está instituindo. Então, essas foram as questões que nós tratamos na última
oportunidade que tivemos. Hoje nós vamos falar sobre, ou continuar falando sobre as características de uma família, só um minutinho, de uma família saudável. Nós falamos primeiro que dentro dessas etapas que todos nós passamos, tem elementos que precisam existir para tornar a família saudável. Você fala assim, o que eu preciso encontrar dentro da minha casa para a minha casa ser saudável? E eu estou trazendo aqui para vocês 7 coisas. É provável que você talvez queira inserir algumas coisas. Eu mesmo, quando trabalhei isso aqui, trabalhei olhando uma enciclopédia de psicólogos e psiquiatras cristãos que falam a respeito desse assunto, ainda não editado em português, mas é uma enciclopédia sobre vida cristã. Ele sugere 7: amor, disciplina, consistência, exemplo, hierarquia familiar clara, comunicação clara e regras claras. São os elementos que devem existir dentro de uma família em qualquer uma das fases. Uma família saudável tem que ter esses elementos. Então, é algo sério e que vai exigir da gente muito. E o primeiro elemento que nós vimos, talvez o mais importante deles, sem diminuir a importância dos demais, foi o amor. E nós falamos sobre ele na última oportunidade em que estivemos estudando, certo? Então, vamos lá para a questão do amor. Nós vimos que o amor, ele tem que ser autêntico, e esse amor exige esforço. Não existe amor que não seja demonstrado com atitude, ele não é só questão de palavra. A Escritura nos mostra claramente que o amor de Deus foi demonstrado no fato do próprio Deus ter tido a atitude de doação do seu Filho a nosso favor. Amar a minha família, a minha esposa, o meu cônjuge, os meus filhos e os filhos me amarem, ou os seus pais, os seus avós e tudo mais, isso exige atitude, esforço. E atitude que aponta para uma atenção, uma observação das verdadeiras necessidades. Quando eu falo de verdadeiras necessidades, eu estou falando de necessidades autênticas e não futilidades. Para demonstrar, cuidado, porque você não pode comprar do outro a sensação de que você o ama. Isso pode acontecer? É claro que pode. Eu posso, de repente, não demonstrar um esforço, uma dedicação para com meu filho, para com a minha esposa, mas aí passa um tempo e eu quero aplacar ou diminuir aquela sensação de ausência de convivência, ou ausência de demonstração positiva de amor, de atenção, eu vou e compro um presente. E eu uso aquele elemento como sendo alguma coisa que vai ser usado para encobrir o meu esforço, que deveria ser diário, responsável, positivo, e que aponta para a minha sensibilidade de atenção às necessidades daquele que está sendo amado. E isso é muito comum. Eu digo muito para casais que é muito melhor você dar um presente que você mesmo preparou, que você desenvolve no seu relacionamento com o seu cônjuge, do que você pagar uma serenata para alguém fazer em seu lugar. Isso é muito sério. E isso é uma verdade. Em algumas situações, a esposa vai valorizar muito mais um abraço sincero, um beijo sincero e uma única flor sincera, do que um vestido caro, uma joia cara, um sapato caro ou outras coisas caras. A mesma coisa do filho.
E eu preciso ter muito cuidado. E não são poucos os pais que agem dessa forma, principalmente com seus filhos, e não tem convivência nenhuma com eles. Então, esse amor, ele tem que ser positivo, ele tem que ser autêntico, ele tem que fazer com que as outras pessoas se sintam cheias de significado, seja qual for o membro da família, se ele é mais novo, se ele é mais velho, se ele é bebê, ou se ele está começando a andar. E ele tem que estar bem certo ou bem inserido dentro do contexto de amor de 1 Coríntios capítulo 13, onde a palavra de Deus, caracterizando o amor, diz que ele é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Deus tem a misericórdia de nós. Porque o texto não está dizendo, em alguma medida você deve sofrer, ou em alguma medida você deve suportar, ou em alguma medida você deve esperar. O texto diz, espere plenamente, suporte plenamente, creia plenamente, e regozije-se sempre na verdade. E esse amor é algo que, quando vivemos corretamente como pais, nós vamos gerar nos filhos uma expectativa de viver e de ansiar e de buscar a construção de uma família com essa mesma característica, chamada amor. Então, esse foi o primeiro elemento que nós precisamos encontrar numa família saudável, que nós vimos até a semana passada. Agora vamos para as seguintes. E a segunda é a disciplina. Que tema difícil. Como é difícil falar de disciplina. Como é comum os pais procurarem dizendo, eu não estou sabendo como tratar meu filho. Como é que disciplina meu filho? Criança, recém-nascido, com 2 anos de idade, que pula no chão e esperneia. Ou menino adolescente que já tem barba. Ou jovem, já está na faculdade. Eu posso disciplinar um filho adulto? São perguntas. São realidades. E até que ponto isso se aplica? Mas o mais importante é que entendamos, antes de tudo, o que significa disciplina. À luz da palavra de Deus, é claro. Em Jó, capítulo 5, verso 17, diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Então, observa bem que o texto nos traz a informação de que aquele que Deus disciplina é feliz. Então, aqui a primeira coisa está falando a respeito da disciplina divina. E ela acontece. Então, aquela ideia de que Deus é misericordioso e na misericórdia dele ele não disciplina, é como se você estivesse dizendo, na misericórdia de Deus ele deixa de ser justo. Então, ao ser misericordioso, ele não deixa de ser justo. Ele é misericordioso e justo. E na necessidade da justiça, ele vai agir. E na necessidade da misericórdia, ele vai te suprir, apesar de você não merecer. Ele não vai lhe tirar a vida, mas ele não vai deixar de te disciplinar. É uma linguagem assim, só para a gente entender. Existe um equilíbrio em Deus nestas questões. E muitas vezes a gente fica questionando Deus, até que ponto ele foi justo, disciplinando, e até que ponto ele foi misericordioso. Mas fique tranquilo, porque ele é sábio, e ele sabe a medida certa daquilo que ele tem que fazer com aqueles que são seus filhos. E o texto bíblico diz que quando Deus disciplina, ele traz alegria. E ele traz alegria, por quê? Porque ele fez isso para me resgatar. Então o texto diz, não desprezes
pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Eu não vou brigar com Deus. Mas existem outros textos na Escritura que vão falar a respeito da disciplina envolvendo pais e filhos. O texto de Provérbios, capítulo 13, verso de número 24, diz: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E é provável que alguns dos irmãos pais tenham isso na ponta da língua, né? Lembra desse versículo assim na maior facilidade. Que ótimo! Compreenda também. O que o texto está dizendo é que eu não devo deixar de disciplinar sendo pai. Isso é um ato de amor. Porque o texto diz, mas o que ama, cedo vai disciplinar. Ou seja, ele já vai começar a moldar esta criança. Não necessariamente a vara, mas a vara é para mostrar o que é certo. Caso contrário, existe justiça. E essa é a responsabilidade que Deus confere aos pais para agirem com Ele. Porque os filhos são de Deus para nós herança, dando-nos uma ideia de que pertencem a Deus, mas a nós cumpre responsabilidade de conduzir. E uma das responsabilidades é a disciplina. O texto de Provérbios, capítulo 12, verso 1, diz: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Se eu não entendo a disciplina, é porque eu sou estúpido. É porque eu não consigo discernir o significado dela. Mas aquele que ama a disciplina, ele conhece, ele ama por causa do conhecimento do valor dessa disciplina. Em Efésios capítulo 6, verso 4, o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui existe uma ligação entre disciplina e a educação ou admoestação do Senhor. Essas duas coisas andam juntas. A disciplina é um ato admoestativo. Só que para o cristão é um ato admoestativo segundo a verdade que é do Senhor. Eu estou levando meu filho a compreender a vontade antes de minha vontade, a vontade de Deus. Vocês estão percebendo como isso é sério? Isso que Deus colocou sobre nós como responsabilidade, tendo até mesmo a disciplina como uma das características dessa família saudável. Ela precisa ser aplicada no devido momento de maneira correta. 1 Timóteo capítulo 3, verso 4, o texto diz: e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo o respeito, falando de líder na igreja. O líder adequado é aquele que governa a sua casa e cria os seus filhos sobre a disciplina, mas isso tudo com todo o respeito. E o último texto que eu vou ler sobre isso é Hebreus capítulo 12, verso 11. Hebreus 12, 11. Onde a Escritura diz assim: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria. Na hora que a coisa está acontecendo ali, quem está sendo disciplinado não gosta nem um pouquinho. Não é momento de alegria, mas de tristeza. Mas o texto continua: ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Lá na frente, se a disciplina foi feita dentro dos parâmetros de Deus, foi feito na medida correta,
de maneira a levar as verdades de Deus a serem reconhecidas, um retorno à sensatez, lá na frente esse indivíduo vai entender e vai compreender principalmente os frutos que esse ato de justiça, de disciplina, produziu porque me reconduziu. E aí eu vejo agora os frutos dessa recondução. Queridos, isso aqui é muito mais responsabilidade sobre nós do que imaginamos. E do que muitos praticam. Alguns pais têm medo de serem pais. Eu digo isso demais. Eu digo muito aos pais, não tenha medo de ser pai cristão. Não tenha medo. Não abdique da sua responsabilidade, do seu direito conferido por Deus quando lhe fez pai e mãe. Por quê? Porque Deus, antes de cobrar do seu filho, Ele vai cobrar de você, querido. Porque Ele é a herança de Deus para você cuidar. É duro isso, mas é verdade. Mas é possível, sem sombra de dúvida. A palavra disciplina, ela vem da mesma raiz da palavra discípulo. A meta da disciplina, o alvo da disciplina, é o discipulado das nossas crianças. É você conduzir a criança a ser à luz daquilo que você ensina e que tem a ver com a sua própria vida. Isso é discipulado. Eu estou ensinando vida a alguém. E isso vai permitir que essas crianças se tornem indivíduos maduros, espiritualmente fortes, emocionalmente saudáveis. A partir daquilo que Deus tem feito na minha vida como pai. Você pode perguntar para mim qual é a maneira correta. Há muitas técnicas disponíveis para disciplinar as crianças. E você vai ouvir muito, e vai ter muita literatura falando a respeito disso. E muita coisa boa. Nós não devemos nos esquecer que a disciplina, ele não é um conceito negativo. A disciplina é um conceito positivo. Bota isso na cabeça. A disciplina não é para destruição. A disciplina é para alegria, diz a Escritura, para edificação, para que no devido tempo haja produção de frutos segundo a justiça. Então, nós também devemos compreender isso, na medida que também somos positivos em outras atitudes com os nossos filhos. No que eu estou falando? Eu preciso aprender a ajudar meu filho com elogios, afirmações de qualidades de caráter que eu posso ver que existe na vida do meu filho. Existem pais que são extremamente negativos e que só chegam nos filhos para questionar, para serem duros, para murmurarem contra os seus filhos. Tenham cuidado, os seus filhos precisam ouvir de você a respeito das qualidades e precisa entender que você percebe isso e elogia. E provavelmente eles vão ter várias qualidades. A disciplina é positiva, mas os elogios também o são. E deve ajudar o seu filho a se tornar uma pessoa melhor. E dizer isso para o seu filho é algo muito interessante. Você chegar e dizer, eu vejo, filho, eu posso ver que você está se esforçando para crescer, para acertar, para ser um homem digno, uma mulher sábia, que vai no futuro edificar o seu lar. Eu estou percebendo isso, mas eu quero te ajudar nisso também. Ou seja, você está dizendo para os seus filhos algo que palavras que vão ajudá-lo ou ajudá-los a alcançar objetivos que são importantes. Cuidado com palavras que são única e exclusivamente de cobrança. Pois não. Essa ideia de que a disciplina é algo negativo, isso é um conceito tão moderno,
Sim. pode ser associada àquela frase que o poder é conhecimento. Porque foi feita a constatação que a disciplina, ela molda os indivíduos, e a resposta a isso foi total negação da disciplina. Uhum. Então, a gente tem que entender que a disciplina bíblica é para a gente corrigir o caminho do nosso filho para guiar eles ao Senhor. Sem sombra de dúvida. É um conceito pós-moderno, é negativo, né? Mas é diferente do conceito da Escritura, sem sombra de dúvida. Eu gostaria muito que você pensasse ou lembrasse que existem momentos que exigem atitudes mais drásticas. Eu talvez preciso disciplinar com privilégio suspenso, por exemplo, ou até mesmo a disciplina física. Você diz, puxa vida, mas não dá, a disciplina física não dá, a legislação já brecou isso. Mas a Escritura diz, olha, não detém a vara. E aquilo ali dá uma ideia muito da criança, da criança pequena, sabe? E essa disciplina física, ela anda em desuso, de certa forma proibida, mas tenha muito cuidado e faça a diferença entre palmadas e abuso. O abuso infantil. É algo completamente diferente. Pode ter certeza que uma criança, ela entende quando a disciplina é justa e está sendo aplicada corretamente, sem abuso, sem raiva, sem descarregar sobre a criança. E eu digo para vocês, jamais discipline o seu filho se você está nesse momento. Isso não vai funcionar. E você vai errar por excesso. Você vai falar o que não deve. Eu estou cansado de ver isso. Você vai agir de maneira excessiva. E aí sim, isso é contra qualquer princípio da palavra de Deus. Então, observe bem, a disciplina, ela é para orientação, ela não é para espancar, ela não é para abuso, ela não é para raiva daquele que está sendo disciplinado, mas tem que ser positivo. Ou seja, na disciplina existe a necessidade daquele que está sendo disciplinado entender que aquele momento está chegando até ele uma informação correta sobre o motivo pelo qual essa pessoa ou essa criança, esse adolescente, qualquer pessoa está sendo disciplinada. Esse é o segundo elemento. O primeiro deles é o amor. Numa família saudável. O segundo é a disciplina, porque ela vai gerar regra, retidão. Pois não. A questão da vara. Da vara. A preocupação de não abusar, não fazer excessos. Uhum. A Bíblia apresenta a vara como uma solução para isso. Uhum. Porque a gente fala, por exemplo, palmada, isso pode se traumar com uma criança pegando a força que a gente fala. Bater com pau, jogar pedra, sei lá, fazer qualquer coisa, machuca, mas a vara limita. A vara limita tudo isso. A vara você não tem como fazer excesso de força com uma vara fina. Ela vai quebrar, ela vai dobrar. Então, quando a Bíblia fala de vara, a gente tem que levar o mínimo literalmente mesmo. Usar, de preferência, a vara. Uhum. Eu já estou entendendo. Agora a gente está na raiva, quer ficar na frente, né? Uhum. Mas a gente deveria ir Aqueles que não ouviram por causa da internet aí, o irmão está falando a respeito da vara ser mais do que simbólico. Ele é uma linguagem, uma figura que acaba apontando para uma maior limitação no ato disciplinar, no sentido de força e numa medida disso. Eu lembro de um irmão que, compartilhando comigo, que toda vez que viajava com os filhos, ele levava na bagagem a vara que ficava no lugar certinho lá na casa dele, né? E as crianças sempre perguntavam, pai,
senhor lembrou da vara? Tipo assim, nossa, vai ter se acontecer alguma coisa, né? E ele dizia sempre, eu lembrei, tá aqui, viu? Vocês não se esqueçam disso. O símbolo de que o pai está zelando, não necessariamente tendo outra coisa. Diga. Não é nada. Uhum. Uhum. Sim. 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 Obrigado, querida. E isso é uma verdade. Essa intimidade com o filho acaba nos dando conhecimento a respeito dele e do que significa, às vezes, uma disciplina através da vara ou a retirada de um privilégio, porque eles também reagem de maneira diferente a cada uma dessas coisas. E, às vezes, uma conversa admoestativa, que é um ato também disciplinar, né? E isso é uma grande verdade. Ontem mesmo a gente estava conversando a respeito disso, né? De que a filha dizendo, tinha hora que eu pedia para a mãe bater, ao invés do pai falar. E a gente começou todo mundo a rir, né? Porque quando eles vêm falar, ele fala de um jeito que a gente ficava, né? Ou seja, chegava onde tinha que chegar, né? E aí elas disseram, não, mãe, vem, bate logo, porque é melhor do que esperar depois uma conversa. Então, a gente tem que ter sabedoria mesmo. Terceiro elemento, consistência, coerência. Em uma família saudável, os pais, eles têm que apresentar uma coerência entre as regras e as atitudes. Quando isso acontece, existirá uma segurança entre os demais membros da família, mais especificamente os filhos. Ou seja, porque eles conseguem compreender exatamente o que significa o princípio e a prática do princípio. Não o desvio do princípio, não o desfazer o princípio, ou desonrar o princípio, mas quando a criança consegue perceber naqueles que têm a liderança essa consistência, elas vão ter uma segurança a mais. Elas vão ser pessoas que vão ter maior qualidade nas atitudes delas. Existem algumas pesquisas que são feitas que sugestionam que existe ligação entre doença emocional em algumas crianças e o modo que uma pessoa foi disciplinada na infância. E isso não é novidade para nós, né? E é importante compreender que esta ligação envolve tanto a severidade da disciplina, como a inconsistência da disciplina. Tanto uma coisa quanto outra gera confusão e, consequentemente, pode gerar uma dificuldade emocional, certo? Começada lá atrás, mesmo que a vida venha crescendo, aquilo incomoda e aquilo pode gerar no futuro uma inconsistência também na vida desta criança que cresce. Quando uma criança ela escapa, né, de um ato de disciplina em algumas ocasiões, e depois ela é disciplinada severamente pelo mesmo ato que ela cometeu lá atrás e não foi disciplinada, essa criança ela tende a crescer sentindo insegurança. Porque ela não sabe quando está certo, quando está errado, quando vai ter comprometimento, quando não vai ter, quando haverá justiça e quando não haverá. E eu começo a pensar, olha, tem hora que eu posso fazer e não vai vir nada. Então, eu começo a gerar nesse indivíduozinho que é responsabilidade minha, como pai, uma certa possibilidade de burlar e ainda sair ileso. E isso é muito sério.
Isso gera tendência ao erro, pecado, e gera uma tendência à insegurança. Porque quando eu faço o que é errado, vai ficar no ar sempre, posso ser disciplinado. Às vezes não pelo pai. Mas lembre-se, Deus sempre é justo. Ele não deixa de ser justo. E isso vai incomodar. Incomoda porque o Espírito de Deus age assim, queridos. Sendo quem Ele é. E Ele sempre trata estas questões no coração de cada um de nós. Cuidado quando você é um pai severo demais, duro demais, e em outro momento suave demais. Isso também contribui para a insegurança da criança. Eu tenho que ser equilibrado. Eu tenho que ser verdadeiro. Eu tenho que ser amoroso. No devido tempo eu vou ser severo, mas uma severidade que não tira de mim a doçura e o amor. Até mesmo meu desejo de ser misericordioso e compassivo. Porque a Escritura ensina isso como fruto do Espírito. Mas ao mesmo tempo eu não deixo de ser justo. Olha só que equilíbrio. Caso contrário, a severidade extrema, ela também gera insegurança. Aqui, essa insegurança se chama medo. Tem criança que obedece não porque ela entende, mas porque ela morre de medo. Eu já ouvi demais, quando a minha mãe olhava para mim, quando meu pai olhava, era aquele olhar assim, a gente tremia de cima e embaixo. Eu lembro de uma senhora compartilhando quando ela ia, hoje já é idosa, e a mãe já se foi, e ela dizendo que quando ia em aniversário, a mãe fazia eles comerem antes de ir para o aniversário. Para chegar no aniversário e ter uma postura bem educadinha. E quando a criança fazia qualquer coisinha, tinha aquele olhar grandão assim, né? 45. Aquele olhar de fuzilante, aquela arma poderosa, dava aquela murchadinha e falava, quietinho, não faço nada. Essa severidade é medo, isso gera insegurança, não gera ensinamento. Então isso é inconsistente, isso não ajuda em nada. Outra coisa que é muito importante nessa questão, é a questão dos desentendimentos entre os pais. Desentendimento entre os pais é algo inevitável. Cada um tem uma opinião diferente. Isso é inevitável, gente. Nós crescemos em mundos diferentes, em famílias diferentes, temos padrões diferentes, visão do mundo diferente, somatório diferente, e acaba que eu vou analisar, e você vai analisar, e de repente eu aprendi a vida inteira que isso não era legal, e o outro, isso não é problema nenhum. Tem gente que a vida inteira comeu na televisão, o outro nunca, porque isso era a pior coisa do mundo, tinha que ser sentado na cadeira lá, junto com a família. E agora vem, em um determinado momento, eu sei, vem para cá, e outro, calma, deixa lá, é só um filme importante. Não, é algo que se tornou tão importante, que eles vão ter um desentendimento público, na frente dos filhos. Eu dei só um exemplo bobo, mas é uma realidade. Nós precisamos, como pais, nunca demonstrar esses desentendimentos bobos, ou importantes também, na frente das crianças. Existem pessoas que dizem o contrário, que a gente tem que ser o que tem que ser na frente de todo mundo. Só lembre de uma coisa, as crianças não têm maturidade para isso. Isso gera muita insegurança. Os pais, eles devem apoiar um ao outro na frente das crianças e discordar em particular. O pai disse uma coisa, aí a mãe diz outra na frente da criança. Sabe o que vai acontecer? Vocês serão manipulados. Aí acontece segunda vez, terceira vez, acabou. Agora meu apoiador é aquele que foi a meu favor, o outro está detonado. Eu vou fazer o jogo dos meus
interesses. Sabe quem faz isso? O ser humano caído, egoísta, que às vezes faz isso de forma sem pensar, instintivamente, intuitivamente. Então eu tenho que ter muito cuidado. Pais, vocês têm que discutir um assunto sobre alguma divergência, façam isso e cheguem a uma solução, para quando for conversar com os filhos, vocês possam ser incisivos. Como também, se vier acontecer incidentes futuros que envolvam algo que já aconteceu, vocês já têm uma solução conjunta. Essa unidade de pensamento e de decisões é consistente e gera segurança. A consistência também, ela vai se aplicar à nossa demonstração de aceitação em relação aos nossos filhos. Quando eu falo de aceitar os nossos filhos, uma verdade é que nem sempre a gente aceita o que os nossos filhos estão fazendo, não é verdade? Vira e mexe, eles fazem alguma coisa, a gente fala, ai meu Deus do céu, é aquela figurinha, né? Você põe a mão aqui e fala. É mais ou menos isso. E acontece muito, acontece, as pessoas também têm esse tipo de atitude com a gente. Mas os nossos filhos estão ali sobre a nossa responsabilidade. Mas embora nós não aceitemos o comportamento dos nossos filhos, alguns deles, nós devemos sempre ajudá-los a se sentirem aceitos e não rejeitados. O fato de eu não aceitá-lo, ou não aceitar o seu comportamento, eu não o rejeito como filho. Eu não deixo de amá-lo como filho. Eu não deixo de investir na sua vida nunca, como filho. É nunca mesmo? É nunca. Seja lá qual for a necessidade, ou a realidade, ou o erro do seu filho comportamental, ele continua sendo seu filho e você continua sendo aquele que recebeu como herança. E que você vai ter que pôr o joelho no chão e orar por ele para o resto da sua vida. Mesmo que não conviva pessoalmente. Isso talvez esteja doendo em alguns pais, por decisões que já tomaram, por questões difíceis que tiveram que ser enfrentadas, mas essa é uma realidade. Foi exatamente assim que Cristo nos tratou como filhos, e nos trata. Esse é o exemplo maior de pai. Então, essa demonstração de aceitação, não do erro, mas da pessoa como ser humano importante para mim, e que eu nunca vou desistir de querer a vontade de Deus na vida dessa pessoa tão querida, na presença de Deus. Esse é um desafio. Você quis ter filho? Agora você tem essa responsabilidade. Mesmo quando uma criança está sendo disciplinada, lembre-se, é possível, na verdade, é essencial que a criança entenda que o seu amor e a sua aceitação continuam sendo incondicionalmente oferecidos e manifestos sobre a vida dessa pessoa. Todos nós precisamos disso. Existem pessoas sem famílias, tendo famílias. Isso é terrível. Quando a gente vai trabalhar, ou ter oportunidade de acompanhar um morador de rua, ou vários moradores de rua, queridos, é algo tão doído, porque o percentual praticamente total, eles têm famílias. Muitos deles têm esposas, têm maridos, têm filhos, têm família de uma maneira geral, e eles foram pessoas rejeitadas por provavelmente atitudes erradas. E aquelas pessoas, elas sofrem, porque elas não têm suporte. Eu lembro de estar num local onde trabalha com pessoas assim,
E um dos irmãos que estavam conosco lá fazendo culto, acho que o Porto estava lá nesse evento também, um encontro de homens. E um dos amados que estavam ali, um médico da igreja, encontrou um ex-amigo de infância e adolescência, da mesma rua da casa dele. E um olhou para o outro e falou: você é o fulano de tal? Você é o fulano de tal? E um era médico e o outro era um morador de rua. As mães eram chamadas de tias. E aquele homem havia sido tratado, trazido de fora da sua convivência na rua. Estava ali passando, terminando o processo dele de alguns meses naquele lugar. Havia aceitado a Cristo, era um cristão. E no meio daquele processo ele entrou em contato com a esposa e a filha, só para dizer o que Deus estava fazendo na vida dele. E sabe qual era a alegria daquele homem? A esposa disse para ele: quando você sair daí, volta para casa. Você tem família. Eu fiquei muito emocionado aquele dia. Porque é algo que a gente não espera. São pessoas tão desvalidas que a gente não vê nenhuma expectativa para elas. Mas é interessante como a família sempre vai ser a expectativa de uma pessoa. Porque essa instituição chamada família é coisa de Deus. E todos nós precisamos de ter convívio familiar. Quando qualquer relacionamento familiar é quebrado, isso dói. Tira forças. A gente se sente desvalido. Mas eu não posso deixar de ter essas pessoas como importantes para mim. E nas minhas orações. Mesmo que estes se tornem nossos inimigos, a Escritura diz que eu devo orar pelos meus inimigos. Terceiro e último, para hoje, tem mais. Exemplo. Esse é o terceiro. Foi amor, disciplina, consistência, é o quarto, né? E agora exemplo. Obrigado, irmão. Exemplo. Está muito ligado à consistência, exemplo, mas vai um pouquinho a mais. Olha só o que Jesus diz em João capítulo 13, verso 15. Jesus diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Queridos, estou pensando aqui, repensando, eu creio que nós vamos parar por aqui. Eu tenho muito para falar sobre esse assunto, não é? E o nosso período, nosso tempo realmente chegou no limite, me perdoem. Mas nós vamos falar sobre isso na próxima semana, se Deus quiser, né? E se o pastor já der a oportunidade dele de falar para mim, na próxima semana. Eu vou ter que ter uma conversa séria com ele. Ai, essa foi boa, né, pastor? Eu espero que Deus esteja nos ajudando com isso tudo. É algo bastante importante para nós, para as famílias de uma maneira geral, né? Nós louvamos muito a Deus, porque apesar das dificuldades que isso nos traz a nível de, nossa, como é complicado isso, a gente sabe que é de Deus. E a gente aprende que é no Senhor que a gente pode viver isso. E isso para o bem da nossa família e para a glória do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Grandioso Deus, é com muita alegria que nós estivemos abrindo a Tua Palavra, compartilhando da Tua Palavra. É com alegria, Senhor, que a Tua Palavra é colocada diante de nós, porque o que nos convence de que ela é verdadeira e de que esses princípios podem ser alcançados é o Teu próprio Espírito. Ó Deus, essa obra que o Senhor está fazendo em nós, ela é perfeita.
E ela vai muito além daquilo que nós damos conta de compreender e viver. Por isso eu peço que o Senhor esteja amadurecendo os pais, que o Senhor esteja de igual forma abençoando e amadurecendo os filhos, fortalecendo o convívio das famílias, tornando-nos cada vez mais saudáveis, juntos como família do Senhor. Ó Deus, esteja abençoando a Tua igreja, dando-nos amor pelo estudo da Tua palavra, disposição de virmos à casa do Senhor para cultuá-lo, disposição, ó Pai, com os nossos irmãos, porque cada um de nós tem as suas necessidades. Pai, faça de nós um conjunto de irmãos sensíveis uns aos outros, para o nosso bem e o nosso crescimento. Receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e nós oramos em nome de Jesus e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Podem se sentar, queridos.